Olha, a Polícia Civil está muito perto, talvez, de prender as pessoas envolvidas nessa tentativa de latrocínio contra a Laine. Repito, as pessoas detidas aqui na DEIC, que são 4, 2 homens e 2 mulheres, elas são suspeitas, são pessoas suspeitas. Por quê? Quem vai falar isso para a gente agora é o delegado, que tem informações, tem imagens que a polícia já está assistindo. Delegado, boa noite para o senhor. Tem 4 pessoas detidas aqui. Por que vocês trouxeram essas 4 pessoas agora? São pessoas que foram, assim, 3 delas, né, no caso um casal e um outro jovem, que foram presos, né, eles são suspeitos. Aí há indícios, né, inclusive reconhecimento de vítimas, que eles praticaram alguns assaltos a motorista de aplicativo na madrugada do sábado para o domingo. Ou seja, um dia antes da tentativa do latrocínio com a Laine. Isso, um dia antes, com modus operandi parecido, né, assim, eram atraídos por uma mulher, né, que chamava a corrida, e depois, posteriormente, os homens anunciavam o assalto. É mais ou menos o que tudo indica que aconteceu com a Laine. Claro que ela só vai poder dizer quando ela acordar, né? Ainda bem, graças a Deus, ela está se recuperando. Então, assim, há similitudes no modus operandi, né? Esse casal, mas esse jovem, né? Uma outra menina não foi reconhecida, né? Também apresentou algumas provas que não estava com eles até uma certa hora. Depois eles saíram, os 3, né? E assim, agora com relação aos 2 homens, há reconhecimento, né? A mulher, há outros indícios contra ela também desses 2 assaltos, né? Claro que são assaltos muito parecidos com o que ocorreu na madrugada do domingo para a segunda. Então, assim, agora, claro que isso aí que só a investigação, o caminhar da investigação que vai apontar realmente se há indícios suficientes para a prisão deles também por esse caso. Aí será um outro procedimento. Eles estão sendo presos em flagrante pelos assaltos. E aí, assim, se evoluindo e achando indício, a gente vai pedir a prisão temporária deles também pelo assalto da Laine. Deixar isso aqui bem explicado. Essas 4 pessoas foram detidas na suspeitas, né, de terem participado de um assalto na noite do sábado. E diante do que aconteceu com a Laine, diante das imagens que vocês escolheram do assalto de sábado, vocês encontram semelhanças na parte física com as pessoas que participaram da tentativa de latrocínio com a Laine? Na verdade, assim, a gente passou a investigar, né, assim, vinha investigando durante o dia do domingo, né, esses outros 2 assaltos, né, inclusive buscando informações, tentando algumas câmeras, buscando os aparelhos celulares dos motoristas que foram levados. Inclusive um deles foi colocado dentro da mala, o outro foi colocado, o outro usou o carro de um para assaltar o outro, não é assim. Foi uma situação bem tensa durante a madrugada do sábado. Né, vínhamos trabalhando. Claro que quando a gente soube desse outro assalto, né, a gente intensificou ainda mais a investigação, e hoje pela manhã, no bairro do Vilagem Campestre, nós chegamos na casa em que eles estavam, né, os 4, por isso que foram os 4 detidos, mas a gente tem elementos suficientes para pelo menos indiciamento nesse auto de prisão em flagrante de um casal e um jovem. Portanto, a gente tem semelhanças, né, com os 2 casos, o caso de sábado e o caso de domingo. O que é que falta para, se essas pessoas estiverem envolvidas na tentativa de latrocínio, né, contra a Laine, o que está faltando para que a polícia encontre provas e possa agora realmente determinar a prisão sobre o caso da Laine? A gente espera inicialmente que amanhã deve vir, né, os depoimentos de alguns familiares. Agora é fundamental que a Laine se recupere, né, e faça o reconhecimento também, né, com relação a esses 3 que ficaram presos. Nós vamos trabalhar também com perícia técnica, inclusive o IC hoje, né, tentou colher alguns elementos dentro do carro que possam também levá-los. Assim, é um trabalho, ainda bem que nós conseguimos prendê-los em flagrante por esse caso, né, o que nos dá tranquilidade para trabalhar na busca de provas do caso da Laine. Há muitas semelhanças? Há. Né? Há alguns indícios, mas a gente está tendo a responsabilidade de ainda não pedir a prisão temporária deles no caso da Laine. Vamos esperar até amanhã, em caso ainda de evolução, a gente deve pedir algum tipo de medida cautelar para o Judiciário. Até porque existe um caso, um crime, né, que aconteceu no sábado e que a polícia não tem dúvida de que 3 pessoas, pelo menos os 2 homens que estão aqui detidos, tenham envolvimento de fato no caso de sábado, não é? Isso, que os 2 homens, né, são assaltantes de motores de aplicativo e que agem naquela região da parte alta, inclusive usando mulher para atrair a vítima. Isso aí a gente tem no papel e já é uma certeza desse inquérito. Há um inquérito, né, que está aqui, mas que pode inclusive descer para descer de roubos da capital. Com relação ao caso da Laine,
há certa similitude e a gente trabalha com ele como suspeitos, mas ainda não tem indício suficiente para pedir prisão temporária de ninguém. Delegado, só reforçando aqui o trabalho do IC, caso encontre algo que traga à tona, né, a identidade dos envolvidos, isso só ajuda o trabalho de vocês, né, a encontrarem essas pessoas. Isso, desde que ocorreu esse assalto da Alaine, né, toda a Secretaria de Segurança Pública está envolvida, né, para que chegue aos indícios. Né? A gente tem um reforço por parte do IC, a Delegacia Geral, né, pediu que a DEIC acompanhasse de perto essa situação. Então, assim, vamos agora em busca de provas técnicas. Né? Claro que o reconhecimento da Alaine é fundamental, mas a gente, além disso, né, a gente sabendo que eles estão envolvidos, nós também vamos continuar trabalhando para tentar localizar a arma de fogo, né, para fazer uma comparação balística, tentar recuperar o celular da Alaine, tentar junto aos aplicativos, né, que há uma certa dificuldade, infelizmente. Né, Por parte das empresas? Parte das empresas, elas que administram o aplicativo? A maioria, inclusive, de fora, como a Uber, né, elas são empresas estrangeiras que dão uma certa dificuldade. Mas não quer dizer que nós vamos tentar, né? Vamos tentar a todo tempo e, não sendo esses os suspeitos, com certeza nós vamos apresentá-los, os outros, num breve espaço de tempo, porque a dedicação está sendo exclusiva para esse caso. Então amanhã provavelmente o senhor vai ouvir parentes da Alaine para que tragam relatos de como foi o domingo dela e algumas outras informações de como ela foi encontrada. Isso, a gente vai trabalhar, né, para tentar, sim, porque outras linhas não podem ser descartadas, né? A linha hoje é de assalto, tudo indica que é assalto, inclusive pela forma que foi feito, né? Mas a gente também trabalha com outras linhas e evoluindo alguma delas, com certeza a gente deve chamar a imprensa para prestar novos esclarecimentos. Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Atualizar o estado de saúde, Beatriz, da Alaine. Ela está internada no Hospital Geral do Estado. O HGE informou à imprensa de que o estado dela é estável e que ela se recupera do procedimento cirúrgico que foi realizado no crânio. Graças a Deus, ela está se recuperando, está estável, vamos torcer para que ela saia dessa e, acima de tudo, né, também, claro, a gente torce para que ela consiga conversar com a polícia, com o delegado e possa reconhecer as pessoas que tentaram matá-la. Eu volto com você. Perfeito, Alain. Muito esclarecedora, portanto, a sua entrevista com o delegado neste momento em que todas as atenções estão voltadas ao trabalho da polícia na tentativa de tentar localizar e identificar os criminosos que fizeram isso contra a Alaine. Esse atentado contra uma trabalhadora, uma pessoa que estava de serviço num domingo à noite e dessa maneira foi atraída para possivelmente uma emboscada. Foi deixada, gente, amarrada numa árvore e ainda foi baleada pelo menos 2 vezes. Uma das balas teria ficado alojada na cabeça da Alaine e, por isso, ela passou por essa cirurgia no crânio, como disse agora o Alain. Então, Alain continua lá na delegacia e qualquer novidade com relação a este caso, a gente volta a atualizar você que está em casa, porque a equipe da TV Pajuçara está desde as primeiras horas da manhã acompanhando de perto esse caso tão violento contra mais um motorista de aplicativo. Então, muito obrigada, Alain. Qualquer coisa é só chamar que a gente volta a falar com você, tá bom? Até já. Pois é, gente, o mais impressionante disso é ela ter sobrevivido, né? O que deixa a gente, assim, aliviado em saber que força a Alaine teve para resistir horas, porque ela foi abandonada num local deserto, numa estrada de barro, num canavial, né? E graças à mobilização da polícia, que foi quem encontrou, inclusive, a vítima, e também os amigos, que trabalham também com corrida por aplicativo e desde o primeiro momento desconfiaram, junto com o namorado, com a família, e começaram essa busca por conta própria, essa grande mobilização. Foi realmente um momento de muita tensão que teve um resultado positivo, porque por mais algumas horas ela poderia não ter resistido, ter ficado lá nessas condições, né, baleada, sangrando, totalmente fraca, inclusive teria tido aí até parte da visão prejudicada por conta desse tiro que ela levou na região da nuca. Mas veja só que impressionante, que alívio, a gente está falando de uma mulher que sobreviveu à violência urbana aqui em Maceió. Esperamos, a Alaine, que você consiga ficar bem, se recuperar desse crime trágico que poderia ter tido um final trágico. Seria a segunda morte, né, em um mês aqui em Maceió, porque teve o primeiro caso que a gente vai falar agora há pouco, mas só fechando esse caso aqui da Alaine. Então, tem pessoas suspeitas de crime de roubo contra motoristas de aplicativo sendo ouvidas neste momento lá na DEIC, mas o delegado, por enquanto, diz que não é possível relacionar estes indivíduos
que seriam 2 casais, ao crime que foi praticado contra essa jovem de apenas 28 anos que estava aí lutando para viver, né, trabalhando no seu carro, que é um instrumento que os motoristas têm hoje e é um objeto valioso que chama a atenção desses criminosos. Eles têm agido dessa forma, né, colocando mulheres para chamar as corridas e aí quando a pessoa está lá, né, o motorista não tem como impedir que mais de uma pessoa entre no veículo, infelizmente acaba sendo atraída para situações de pura violência por conta de um bem, que é um carro. O carro dela, inclusive, foi recuperado, já passou por perícia e é questão de tempo, viu? Para a polícia conseguir, juntamente com os peritos, vestígios que levem à autoria dessa tentativa de latrocínio, já que essa até agora é a primeira hipótese para esse crime. Então vamos continuar acompanhando de perto o trabalho e que seja como no outro caso que a gente vai falar agora, né? Que a polícia chegou rápido nos autores.